levantando muros de proteção em torno do casamento. Ontem à noite, quando eu cheguei no meu quarto, eu orando, dizendo: Senhor, que palavra eu trago amanhã? Eu ministro amanhã. Aí eu preparei um texto que estava assim no meu coração. Quando eu acordei hoje, eu tive assim uma direção do Espírito muito forte. O Espírito Santo disse para mim compartilhar com vocês algo que vai ser assim, talvez para alguns, uma bezetacil na alma. Vai ser cirúrgico, mas é necessário. Eu quero falar com vocês hoje sobre lidando com essa questão do adultério. A palavra do Senhor diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Nós lemos em Provérbios 6:32, mas o homem que comete adultério não tem juízo, todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Jesus disse, antes de eu ler aqui no que Jesus disse, o texto de Davi com Betseba, Jesus disse: todo aquele, pois, que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério. Eu confesso para vocês que nesses últimos dias eu disse para minha esposa que estou assim assustado e preocupado. Nós temos uma casa de restauração de casamentos em Bragança Paulista. Nós já recebemos 5.000 casais se separando lá. E é interessante que talvez 90% dos casais que chegam lá passaram por esta triste experiência da infidelidade conjugal. E a gente ouve lá tantas formas de pecar e trair, que tem algumas que eu fico assim: meu Deus, onde é que eles inventaram isso? Onde é que eles inventaram isso? E o que me impressiona é que boa parte destes casais, na sala terapêutica, que abrem o coração e compartilham 1, 2, 3, 4, 5, 10 traições, falam com uma naturalidade, tanto ela quanto ele, que assusta qualquer um. O que era trágico, vergonhoso, decepcionante, frustrante, imoral, é visto com uma certa normalidade. Isso assusta. Agora, 20% dos casais que lá chegam são pastores. Como pode, de repente, alguém dizer: meu marido tinha um caso extraconjugal há 10 anos? Há 10 anos. Veja, o que eu vou falar para vocês é muito mais um conselho, como se nós estivéssemos numa grande sala, e eu dando uma palavra preventiva e talvez para alguns terapêutica sobre esse assunto. Causas, consequências e solução. Não tem como a gente falar desse assunto do qual Paulo tratou, do qual Jesus tratou. No Velho Testamento isso é tratado. Lá em Provérbios, isso é falado, em Cantares de Salomão. Não tem como a gente falar desse assunto sem mencionar Davi. Davi, o salmista. Davi, o grande rei. Davi, o pastor de Israel. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Veja o que diz a Bíblia, e lembrando que aqui, Davi estava com 50 anos.
Lembrando que aqui Davi estava no auge da sua vida como governante, como líder, como rei. Aqui Davi já celebrava suas maiores conquistas. E é um perigo, o sucesso, ele é um terreno minado. O sucesso, ele é um terreno escorregadio. O sucesso, ele é um terreno muito perigoso. O sucesso faz com que a gente, de certa forma, se desarme, baixe a guarda e viva de uma forma mais displicente. E aqui mora o perigo. Olha o que o texto diz: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Pergunto: aonde Davi deveria estar? Diga comigo: na guerra. Aonde é que ele estava? No palácio. Guarde isso com você. Quando é para você estar na guerra, não fique no palácio. Mas quando é para você estar no palácio, não vá para a guerra. Guarde isso. Quando é para você estar em casa, fique em casa. Mas quando é para você estar na guerra, vá para a guerra. Porque estar em casa, quando você deveria estar na guerra, já é evidência de que alguma coisa não vai bem dentro de você. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço. No terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, presta atenção. Uma tarde, na hora errada, no terraço, no lugar errado, viu uma mulher tomando banho, olhando na direção errada, e aí não tem como dar certo. Então Davi está no lugar errado, na hora errada, olhando na direção errada. Não tem como dar certo isso. E o texto continua: Davi mandou perguntar. Quando alguém começa a perguntar muito, ela é casada com quem? Mora onde? Do que ela gosta? Como está seu casamento? Preste atenção. Quando você começa a perguntar muito sobre alguém que não é teu marido, não é a tua esposa, essas perguntas podem revelar o que está no seu coração. Davi pergunta: quem é? Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Disseram: é casada. Com quem? Com Urias, um dos seus oficiais de confiança. Eu estive lá nos escombros do palácio, e estive nos escombros da casa de Urias, e da varanda dava para enxergar a casa de Urias, e só morava ali se fosse um oficial de muita confiança para morar perto do palácio. Davi, ela é casada com um dos seus oficiais de confiança. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, menstruação, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Se você quiser tirar agora esse texto, que ele deixar só elo para ficar legal na gravação, pode fazer isso, por favor. Estou grávida. Aqui está o problema. Essa barriga vai crescer.
todos vão ver, todos vão ficar sabendo, como eu agora pastor, como eu agora rei, como eu agora governante, como eu agora salmista, escondo isso, resolvo isso. E Davi, muito inteligente, muito estratégico, não era à toa que ele era um herói da guerra, ele pensa num plano: vou chamar Urias, ele volta da guerra, se deita com a esposa, e todos vão pensar que o filho é dele. Aí ele manda chamar Urias. Só que eu imagino, é só uma imaginação, não está na Bíblia, tá? Eu imagino que quando Urias chegou no palácio, quando Urias chegou para atender ao rei, eu imagino que todos já estavam sabendo. Porque quem foi buscar Betseba, por exemplo, foram acho que 2 mensageiros. Suponhamos que eles eram casados. Eles chegaram em casa e à noite falaram assim para a esposa: meu amor, você não sabe o que aconteceu hoje. Você acredita que o rei mandou eu buscar Betseba para ele? E a esposa: como foi? Me conta. Qual a reação dela? Ela ficou contente, feliz? Foi numa boa? Como é que foi? Daí conversaram, ele falou todos os detalhes. No outro dia, a esposa do mensageiro foi visitar a mãe, que trabalhava vendendo Avon. Aí ela chegou lá e falou: mãe, vou contar para a senhora uma história, mas é para a senhora orar. E conta para a mãe. No outro dia a mãe vai para a reunião com as mulheres que compram o produto dela. Irmãs, vou contar para vocês. Ó, isso aqui não pode sair daqui. Vou contar para vocês orar. Você já viu alguma mulher guardar segredo? Eu acho que logo todos ficaram sabendo. Quando Urias chegou no palácio, a pedido do rei, eu acredito que ele soube, porque ela estava grávida. Ele não foi para casa. Aí Davi disse: vai para casa. Ele falou: não é justo, não é ético, não é leal. A arca, a presença de Deus, o exército, Joabe, estão na guerra, não é justo. Davi disse: eu vou dar um banquete, vou induzi-lo a beber muito vinho, e bêbado ele vai para casa. Urias tomou todas, ficou bêbado, mas não foi para casa. Davi pensou: eu vou matar esse cara. Olhem para cá. Como pode um homem escolhido segundo o coração de Deus, o homem que mais acessou o coração de Deus com adoração, um homem que era uma inspiração como poeta, um homem tão íntimo de Deus, de repente ter comportamento de ímpio, ter um comportamento monstruoso, perder sua capacidade de sentir, se tornando como um psicopata espiritual. Essa é uma pergunta que eu me fiz. Como pode? Agora ele vai arquitetar a morte, o assassinato do oficial
de confiança, cuja mulher ele pegou, engravidou. Agora ele escreve uma carta, sela, porque não podia ser aberta, e dá para o próprio Urias, dizendo: Joabe, coloca Urias na frente da batalha, para que a espada dos amonitas, dos adversários, o atinja, e o mate. Como pode um adultério, um homicídio, em um ano, vivendo como se nada tivesse acontecido? Essa é uma pergunta que deveria nos fazer refletir. O que leva um homem a ter o seu coração petrificado, sua mente cauterizada e sua alma anestesiada? Eu tenho 39 anos de casado. Eu nunca fui para a cama com uma outra mulher a não ser minha esposa. Já fui tentado e já compartilhei uma tentação que eu sofri, que cheguei até a porta da sala do adultério. Deus me guardou. E um dos segredos foi que eu tive a coragem de chamar a minha esposa e confessar para ela a tentação. Porque quem confessa uma tentação se antecipa, não vai precisar confessar um pecado. Quem confessa uma fraqueza se antecipa, não vai precisar confessar um fracasso. Agora, olhem para cá, por favor. Se você me pergunta: pastor Josué, 39 anos de casado, conseguindo vencer as tentações e lutando contra elas até hoje, qual foi o segredo? O segredo está no Salmo 91, escrito pelo próprio Davi. Aquele que passeia no esconderijo do Altíssimo, sim ou não? Aquele que nos feriados passa pelo esconderijo do Altíssimo, sim ou não? Aqueles que no Natal vai no esconderijo do Altíssimo, sim ou não? Aqueles que na passagem do ano dizem: eu não posso passar o ano longe do esconderijo do Altíssimo, então eu tenho que ir lá com a minha família, sim ou não? Não, aquele que habita, aquele que mora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chegará na sua tenda. A grande pergunta é: quando tudo isso acontece, Davi estava perto ou longe de Deus? Longe. Ele estava morando no esconderijo do Altíssimo ou muito distante do esconderijo do Altíssimo? Só existe uma forma de nos mantermos fiéis a Deus, ao cônjuge, à própria consciência, à família, ao ministério. Só uma forma: habitando na presença. Não sei se você já observou, quando Paulo, em Efésios capítulo 5, ele fala sobre os deveres do marido e da esposa do marido, ele fala dos deveres dos pais e dos filhos. Na sequência, ele fala sobre os deveres do patrão, do colaborador e do patrão, para com o patrão. Mas antes de falar dos deveres do marido, da esposa, do pai, do filho, do senhor e do servo, ele diz assim: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos
do Espírito. Habitar na presença significa viver uma vida cheia do Espírito, uma vida guiada pelo Espírito, uma vida sustentada pelo Espírito. E aí você me pergunta: eu quero habitar na presença, e eu quero viver uma vida cheia do Espírito, para ser um marido, uma esposa, um pai, um filho, um patrão, um empregado melhor, fiel. Como, Josué, eu faço isso? Só existe uma maneira: praticando as disciplinas espirituais. Praticando as disciplinas espirituais. Eu não vejo outra forma se não for praticando as disciplinas espirituais. Olha o que Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Josué, quais são as disciplinas espirituais que me mantêm cheio do Espírito e habitando na presença? Parece óbvio: oração. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, orai sem cessar, a ideia é a respiração. Assim como eu não posso parar de respirar para continuar vivendo, eu não posso parar de orar. A ideia ali no original grego é: não pare de orar como você não para de respirar. E a pergunta que fica é: quantos casais ainda oram juntos? Quantos casais ainda têm um tempo a sós com Deus? Segunda disciplina: leitura sistemática, habitual da palavra. Escreve um pensamento aí: constância é melhor do que quantidade e intensidade. Constância é melhor do que intensidade e quantidade. Há anos e anos eu tenho um compromisso: eu não leio nada antes da Bíblia quando eu acordo. Isso é um compromisso. Minha esposa está aqui de prova. Pergunta para ela o que ela me vê fazendo toda vez que eu acordo. Eu tenho um hábito, é um propósito comigo mesmo. Eu não leio nada pela manhã ao acordar antes da Bíblia, porque a primeira voz que eu preciso ouvir quando o meu dia começa é a voz do meu Senhor. Terceira disciplina: jejum. A quarta disciplina: arrependimento. Quando Jesus ensina o Sermão da Montanha no capítulo 5, o que ele diz? Bem-aventurados que choram. Não é choro porque o cachorrinho morreu, não é o choro de saudade porque se perdeu alguém, não é um choro porque não deu certo um negócio tão sonhado. Ali é chorar os pecados. Bem-aventurados que choram diante de um pecado cometido, porque serão consolados e alcançados pela graça perdoadora do Senhor. Bem-aventurados que choram. Como é que Davi chega ao ponto de adulterar, assassinar e continuar cantando os seus salmos? Como pode um homem dirigir um culto de Santa Ceia na igreja,
Ao chegar em casa, estou falando de um fato que me chegou através de um pastor que me compartilhou essa história. A igreja linda, uma mulher chegou, começou a sentar nos primeiros bancos, vestida sensualmente, fez muita amizade com a esposa do pastor para alcançar o coração do pastor. E em tendo alcançado a esposa, alcançou o pastor, alcançou o coração do pastor. Um dia, depois de um culto de Santa Ceia, esse pastor pregou muito, foi para casa com a família. Em chegando em casa, ele disse assim para a esposa: eu recebi aqui um telefonema e eu preciso ajudar uma pessoa, um casal. A esposa disse: você quer que eu te acompanhe? Ele disse: não precisa não precisa me acompanhar não precisa me acompanhar. Ok. Ele pega o carro, sai, encontra-se com aquela dona que fisgou seu coração, vai para um motel. Chegando no motel, ele diz: vou tomar um banho, porque eu preguei muito, suei hoje. Aí você me pergunta: como pode? Um homem que até ali era um homem de Deus, cheio do Espírito, começou uma igreja do nada, agora tem 1000 membros, um bom pai, um bom marido, mas se deixou influenciar por um espírito demoníaco, em uma mulher que veio com uma agenda, e agora ele está no motel com essa mulher. E muitos destes voltam para casa, no outro dia pela manhã, senta com a família, ora pelo café, olha para a esposa e para os filhos, como se nada tivesse acontecido. Deixa eu te dar um conselho: cuidado com as pequenas concessões. Se Davi estivesse aqui hoje, sabe qual o conselho ele nos daria? Cuidado com o seu tempo livre, porque um caso pode começar no estar na varanda, de bobeira, e de repente no Instagram, pinta alguém que foi sua ex, e você manda um direct: você está mais linda hoje do que antes. De repente é no WhatsApp, de repente é no Facebook, de repente é num café, no intervalo de uma reunião de negócios. Se Davi estivesse aqui, ele diria: cuidado com o seu tempo livre, porque mente vazia continua sendo oficina de Satanás. Se Davi estivesse aqui, sabe o que ele diria? O pecado sempre vai te levar para mais longe do que você está disposto a ficar. Se Davi estivesse aqui, sabe o que ele diria? O pecado vai cobrar de você um preço mais alto do que você está disposto a pagar. Ele diria: a minha fidelidade era a cobertura de proteção da minha casa. O dia que eu quebrei a aliança com as minhas esposas, o dia que eu fui infiel a Deus e às minhas esposas, o meu teto de proteção caiu. Aí o meu filho estuprou minha filha. O meu filho Absalão tomou-me o poder, tomou o palácio. Ou eu fugia, ou eu morria. Só que não deu para levar minhas 10 esposas legítimas, mulheres legítimas. Meu filho montou uma tenda na varanda do palácio, ouvindo o conselho de Aitofel, e ele, meu filho, estuprou
estuprou minhas 10 esposas. O meu filho Absalão, tomando as dores da irmã Tamar, violentada pelo irmão Aminon, montou um plano e assassinou o meu próprio filho, um filho matando outro filho. O pecado vai te cobrar um preço mais alto do que você está disposto a pagar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito ministra à igreja. Davi diria: o pecado vai te levar para mais longe do que você está disposto a ir. Aquele homem está no motel, envolvido por uma paixão incontrolável, imaginando uma transa com aquela dona, e ele está tomando banho. Contou-me aquele pastor que ele estava tomando banho, e quando ele sai, imaginando ver aquela mulher bonita, sensual, mas quando ele sai, ele se depara com uma mulher possessa por demônios, e ela está de quatro, assim ajoelhada na cama, com uma expressão facial horrorosa, falando com uma voz de homem. E ela disse para ele assim, o diabo falando na boca dela: hoje eu te destruí. Destruí você, seu ministério, sua família e sua igreja. Esse homem entra em desespero, veste o que dá para vestir, sai correndo, enlouquecido. E esse pastor me contou que ele desaparece, some, desaparece. Procuram ele e não acham. 5 anos depois, ele aparece em algum lugar como mendigo, pedindo esmola. O diabo é assim. Ele te dá um cartão de crédito e diz assim: pode gastar. E você vai passando, vai pecando, vai passando, vai pecando. Um dia a fatura vem.